E aí, para a gente começar logo nessa parte do intercâmbio agrícola, né? Como funciona o Interagri? Essa é a pergunta que a gente mais recebe aqui na CAEP, entre as dúvidas, de como funciona, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, o que é o Interagri, como que funciona, como que faz. Bom, o Interagri é o intercâmbio de estágio remunerado da CAEP no exterior. Então, para a gente começar aqui de uma forma mais organizada, quem pode participar? Qualquer pessoa que seja estudante ou que já tenha se formado, né? Não tem importância se ainda é estudante ou não, mas tem que ter essa formação em ciências agrárias, porque, é claro, se você vai fazer um estágio, esse estágio tem que ser relacionado com a sua área de formação, tá bom? Tem requisitos? Sim, é um programa que tem requisitos, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais para falar desses requisitos especificamente. Quais são os países? Hoje a gente tem Estados Unidos e Nova Zelândia. Quais são as áreas? Então a gente tem apicultura, enologia, equinos, grãos, gado leiteiro, de corte, olericultura. Então tem uma variedade boa aí de áreas, que você pode aplicar. E quais são as atividades? Então, as atividades do intercâmbio agrícola são atividades práticas que vão do plantio à venda. Então, aí tem, e aí são vagas que você vai participar do ciclo todo daquela cultura, e eu também vou falar um pouquinho mais disso ali na frente. Então, aqui é só um overview para a gente começar a entender o que é o intercâmbio agrícola. Ele é remunerado? Essa é a parte mais importante que a gente sempre também, acho que é a segunda pergunta mais feita aqui. Sim, é um programa remunerado e a remuneração é a partir de US$ 1.000. Claro que essa remuneração vai depender da colocação, mas a partir de US$ 1.000 você já pode ser remunerado aí, tá bom? E qual é a duração do intercâmbio agrícola? Ele vai depender da área que você aplicar e ele vai variar aí de 3 meses a 12 meses, tá bom? Tudo isso vai depender da área que você escolher. E aí, entrando aqui já nos requisitos, então a parte de idade é de 19 a 28 anos. Essa questão da idade é muito mais pelo visto, pelas questões consulares do que da CAEP, tá, gente? Não é a gente que coloca essa regra, a gente segue a regra, na verdade. Então, idade de 19 a 28 anos. Inglês, precisa falar inglês? Sim, precisa falar inglês, porque afinal de contas vocês vão morar em um país em que o idioma é o inglês, né? Então, precisa de inglês fluente, precisa de inglês perfeito, maravilhoso? Não. O que a gente pede é que você consiga ter uma boa comunicação. O que é esta boa comunicação? É conseguir se comunicar, é conseguir entender e ser entendido, né? Então, essa é a parte mais importante. A gente nunca vai saber todo o vocabulário, a gente nunca vai saber tudo, mas se a gente souber explicar aquilo que a gente quer ou como a gente quer, isso para a gente já é o suficiente. Não importa se está com a gramática perfeita, com tudo certinho, não. O importante aqui é conseguir se comunicar. Essa é a parte importante, tá? E é importante? É, porque vocês já, antes de embarcarem, já vão ter que falar inglês. Então, na entrevista no consulado, é uma entrevista em inglês. Se você não conseguir se comunicar com o agente consular, o seu visto pode ser negado. Então, por isso que o seu inglês a gente já fala que começa antes mesmo de embarcar, porque vai ter essa entrevista no consulado, que você vai ter que se comunicar em inglês. Depois, quando você for pegar o voo, né, para a propriedade, então, de repente, dependendo da companhia aérea que você buscar, você já vai ter que falar em inglês dentro do avião. Chegando no país, se tiver que fazer, geralmente são voos que você vai precisar fazer conexão. Então, no aeroporto, você vai ter que saber para qual portão você vai.
qual é o horário, qual é o voo, vai ter que se comunicar ali em inglês dentro do aeroporto, né? Então, tudo isso faz parte. E depois, claro, chegando na propriedade, como é que você vai conseguir se comunicar com o produtor, com o seu supervisor, se você não conseguir falar inglês, né? Não basta só saber trabalhar e ter a prática, mas tem que conseguir se comunicar aí também, tá bom? A formação que eu já tinha comentado também tem que ter uma formação em ciências agrárias, porque é um estágio, então todo estágio você tem que ter a parte acadêmica do estudo relacionada com o seu estágio para validar, né? E quem não tem formação acadêmica, pode aplicar para o programa? Ainda assim é possível, desde que apresente 5 anos de experiência prática a campo para substituir o diploma. Então, mesmo que você faça, vamos supor, a faculdade de administração, mas você sempre trabalhou na fazenda, ou sua família é produtora, e você sempre teve esse contato, sempre trabalhou, sempre teve na lavoura. A gente valida esses 5 anos de experiência para substituir o diploma, tá? E aí a experiência que a gente pede, prática, é de pelo menos 12 meses e tem que ser experiência de campo, tem que ser uma experiência prática, tá? Por quê? Porque chegando lá na propriedade, todas as atividades que vocês irão fazer serão práticas, serão a campo. Então, por isso que a gente pede para que vocês não cheguem lá sem saber muito e ficar perdido, porque é todo um combinado aí, né? Você vai estar morando em outro país, vai ter que se comunicar em outro idioma e ainda ter que aprender um trabalho. Então, por isso que a gente já pede essa experiência prévia, justamente para facilitar depois lá na sua chegada no dia a dia. E o perfil, essa parte também é bem importante. Ah, qual é o perfil do intercambista? Ele tem que ser uma pessoa responsável, tem que ser uma pessoa flexível, proativa e com espírito aventureiro. E aí, espírito aventureiro, a gente já tentou aqui traduzir de outra maneira, né? Colocar outra palavra, mas o que mais remete ao perfil desse intercambista do intercâmbio agrícola é realmente esse espírito aventureiro, que é estar disposto a conhecer, é estar disposto a aprender, fazer este intercâmbio aberto, né, a novas culturas, a um novo país, a um novo idioma. Então, a gente fala, não é o país que vai se adaptar a você, você que tem que se adaptar àquele país, né? Então, é isso que a gente fala, tem que estar com essa disponibilidade aí, tem que entender que está ali para realmente aprender, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, que você está ali para aprender, conhecer, ah, e estar disposto. E esses dias é muito engraçado, esses dias eu vi uma notícia de uma psicóloga em que ela até comenta que não existe o intercâmbio perfeito, que vai existir o intercambista disposto a participar e disposto a aprender durante aquele intercâmbio, né? Então, a atitude do intercambista é muito mais importante do que o programa de intercâmbio em si, né? Então, achei bem interessante ela trazer esse comentário.